Hoje ia ser nova, né? Tudo bem, Mansur? Boa noite. Felipe, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Duas vitórias brasileiras, dois resultados iguais e acho que dois jogos que permitem a mesma conclusão. O resultado mantém os times no trilho do que eles esperam. O Botafogo, se não vence hoje, criaria já um problema no grupo dele, né? Ameaçava já criar um novo drama depois. Ano passado ele também se envolveu no início ruim e precisou se recuperar, mas conseguiu, tanto que foi campeão. Mas evita um outro drama no grupo do Botafogo. O Grêmio segue o caminho dele na Sul-Americana, mas foram dois jogos de atuações abaixo do que a gente gostaria de ver dos times brasileiros, até porque ambos enfrentavam rivais tecnicamente bem inferiores a eles, né? Exatamente. O Botafogo venceu no finalzinho, o Grêmio conseguiu uma vitória um pouco mais tranquila, mas com um erro, para mim, gravíssimo da arbitragem. Depois a gente vai falar sobre isso. Aliás, antes de dar o boa noite aqui ao Alex, convido vocês aí de casa para participarem com a gente do programa por meio da hashtag Troca de Passes, certo? Hashtag Troca de Passes, vão lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens para a gente. Vocês, torcedores do Botafogo, que ainda estão comemorando essa vitória suada no Newton Santos, 2-0. Queremos ouvi-los sobre a atuação do time do Renato Paiva, certo? O mesmo funciona para a torcida do Grêmio, ou você, torcedor de qualquer outro time, quiser se manifestar. Hashtag Troca de Passes, está aí o caminho na sua tela. Vá lá no X e mandem as suas mensagens para a gente. Alex, o Botafogo teve as suas oportunidades, mas também permitiu que o Carabobo criasse as suas, né? O John fez algumas defesas, teve bola no travessão, foi muito mais difícil do que eu particularmente imaginava. Aí você pode dizer, mas Libertadores é assim, nunca tem jogo fácil, mas eu imaginava que o Botafogo fosse fazer um jogo um pouco mais tranquilo. E você, Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. É assim, lógico que a vitória é o mínimo importante para tudo que é jogo de futebol. Só que o jogo, ele passou, eu acho que o Botafogo, a falta dele aproveitar uma chance ou outra que ele acabou tendo por volume de jogo, cruzamento, que a bola sobrou, né? Tiveram algumas finalizações ali no primeiro tempo, não vou falar que fosse claríssima, não é isso, mas tiveram boas chances, né? Para finalizar melhor. Poderia ter deixado o jogo um pouco mais tranquilo. Então você está jogando em casa e você está correndo atrás do placar, o tempo vai passando, ele vira seu inimigo e cada vez que o Carabobo conseguia dar uma escapada, uma saúde, né? Um time muito saudável nesse sentido. Teve bola no travessão, teve o John fazendo defesa importante, poderia também ter começado perdendo, né? Se fosse ver, por causa de não ter aproveitado. Só que no todo, cara, o que mostra, eu acho assim, esse time do Renato é um time, sim, aguerrido, é um time que tá... Eu acho que falta criar alguma coisa um pouco mais por dentro. Pelas beiradas ele acabou chegando, porque o Carabobo fazia a linha de 4, uma de 5 ali na frente. Mas eu acho que é um time que tem mais, sim, para dar. Mas é um time que fisicamente cresceu muito nesse período, desde que ele chegou, né, na verdade. E fez com que o Botafogo conseguisse realmente seguir no ritmo, meio que incansável em busca desse gol, mesmo dando uma oportunidade ou outra de contra-ataque, mas acaba terminando, eu acho que o jogo com esse tipo de vitória, que também dá um grande alívio para a sequência. Você sabe, ô Mansur, Alex, amigos do Troca, esse tipo de vitória é aquela vitória que se diz assim, time bom tem que ter sorte também, né? Porque no ano passado foram 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas. Hoje o Botafogo foi colocando volume ali, né, no final do jogo, foi encurralando o Carabobo. Como o Alex disse, com muita disposição, né? A questão física acho que ajudou também o Botafogo. O Carabobo cansou e o Botafogo foi pressionando cada vez mais. E achei até, Mansur, não sei se você concorda, que não foi de uma maneira até tão desesperada. O Botafogo ainda assim conseguiu organizar as suas ideias ali na parte final do jogo para criar algumas oportunidades e chegar ao gol. Embora tivesse cruzado muitas bolas ao longo de todo o jogo. O que te pareceu esse Botafogo incansável aí para chegar à vitória no final? Eu até concordo que o Botafogo não perdeu o desenho dele, de como ele pretende atacar times que se fecham mais atrás. Mas eu achei pouco inspirado, sabe, o Botafogo o tempo todo, né? Uhum. Por mais que a gente não tenha tido sinais de desespero, de abandonar o seu jeito de jogar a qualquer custo, eu achei que faltou muita inspiração, faltou alternativa. Sabe o que eu acho? Eu acho que os jogos que o Botafogo se vê diante de um adversário um pouco mais fechado, esses jogos evidenciam uma diferença maior na maneira de atacar do time do Renato Paiva para o time do ano passado. Se o jogo permite algumas transições mais rápidas, aí é uma outra situação que o Botafogo executa mais de memória um pouco.
mesmo tendo alguns jogadores novos nesse time. Ao demonstrar ao evidenciar essa mudança de modelo ofensivo, muito mais posicional, jogadores ocupando determinadas zonas, um pouco mais dentro de um desenho pré-definido para se organizar, para atacar, aí aparece uma questão que é um pouco o resultado do que foi esse ano do Botafogo, né? Se por um lado o modelo do Textor contempla algo que eu concordo com ele em parte, que não dá para você ficar no topo da competitividade numa temporada que vai até 21 de dezembro, ainda mais que o Botafogo não vai ter a parada do Mundial, então você precisava, entre aspas, começar um pouco mais para frente. Por outro, tem o efeito colateral do quanto o Botafogo escolheu o seu treinador tarde. Porque o início de temporada do Botafogo está acontecendo agora no meio de competições que exigem muito. E aí o Botafogo tem dificuldade, ainda algumas questões estruturais, algumas questões de modelo, especialmente ofensivo de jogo do Botafogo, ainda não estão aparecendo tão bem. Hoje você tinha o Carabobo com uma linha de 4 defensores, 3 meias mais os 2 pontas à frente, esses 5 homens. O Botafogo não conseguia fazer a bola entrar nesse bloco defensivo do Carabobo. Quase sempre o jogo precisava circular pelos laterais, era a única alternativa, ou uma inversão desde os zagueiros ou dos volantes, direto para o lateral do lado oposto, tentar a batida para o meio da área. Esquerdo, mais do lado esquerdo para o lado direito, ao contrário. Onde entrava o Ponte ou, eventualmente, o Arthur. E o Botafogo ficou muito dependente dessa jogada, porque ele não conseguia, quase sempre, todas as tentativas de passe por dentro, elas ou iam muito longas e caíam direto na defesa do Carabobo, ou eram interceptadas por um dos volantes. O Botafogo não conseguia jogar dentro do bloco, embora colocasse muita gente ali. Né? O Botafogo joga com 6 homens na frente, né? Os 2 alas, os 3, entre aspas, meias por trás do Mastriani, Arthur, Savarino, Santi Rodrigues, os dois laterais por fora, mais o Mastriani, que foi o centroavante hoje. E mesmo assim o Botafogo não conseguia entrar nesse bloco. Eu acho que o Santi, que ele vai com o tempo, a tendência é melhorar. Porque esse controle de jogo, essa inspiração do que é por dentro, que é mais dele, Savarino e Arthur, de trazer isso com o suporte do Marlon principalmente, o dele, de repente, até ele se ajustar e estar nos lugares certos e tudo, eu acho que vai pelo jeito, tá demonstrando que vai um tempinho. Mas do Mastriani, cara, eu achei interessante assim, não que tecnicamente tenha sido um jogo bom, mas ele tem uma presença, uma capacidade de estar bem posicionado, com paciência, que às vezes você vê 9 que fica muito desesperado para sair, para pegar a bola, e ele teve participando de vários. Lógico que o Botafogo cruzou muitas bolas, né? Chegou, cruzava, chegou na beirada e cruzava. Mas ele aquilo que acho que foi falado, ele vai trazer algo importante para esse time. A partir do momento que fluir, ele é um cara que você pode vir fazer uma tabela, mas é isso que vai precisar o Botafogo melhorar um pouco. Essa intensidade eu acho que é importante, é legal. Mas não confundir isso com muita pressa, até porque ele tem bastante qualidade para jogar e fazer mais coisas, né? Agora, também achei que o jogo do Botafogo ficou muito em cima do Arthur, né? Quase sempre a jogada se construía mais pelo lado direito, com o Arthur tentando uma jogada individual, de repente com a passagem do Ponte, que nem chegou muito hoje. As substituições acabaram sendo sempre ofensivas, né, do Renato. Ele tira o Ponte, coloca o Vitinho, que é o jogador mais ofensivo, na esquerda a mesma coisa, tirando o Telles e botando o Cuiabano, que é um jogador mais de força. Aí ele tenta tirar o Marlon e colocar o Patrick de Paulo, né, talvez para aproveitar o chute de fora da área, até acabou dando certo na cobrança de falta, com uma pitada de sorte, né, porque a bola desvia na barreira e mata o goleiro do Carabobo. Mas assim, o Renato mostrou que ele quis ganhar o tempo inteiro, né, Mansur? Em nenhum momento abdicou da vitória e assim, ficou com medo de sofrer um contra-ataque, porque do jogo, podia acontecer eventualmente. Muita alternativa, né? Num grupo que o Botafogo, em tese, entrou como um dos favoritos para passar, mas tendo perdido para Laú fora, tendo Estudiantes do grupo. Você empatar com o que, claro, você empatar o jogo que, em tese, na teoria, seria de longe o mais acessível do grupo, né? Então, esse é um jogo que o Botafogo não podia pensar em outro resultado. Qualquer outro resultado hoje que não fosse vitória ia impor ao Botafogo buscar ponto. Na Venezuela, eu acho que ele, em tese, tem tudo para buscar, mas os adversários também, né? Tem boas chances de buscar contra o Carabobo. Talvez ele ir para um jogo, eventualmente, na Argentina com Estudiantes precisando de ponto. Isso seria desagradável para essa definição de classificação do grupo do Botafogo. Então, não tinha outra alternativa hoje. E o jogo foi se complicando. Porque, além do Botafogo não resolver o jogo e não está dando muita sensação de que o gol ia sair,
porque não era uma sucessão de chances claras, o Botafogo não se colocava em condições tão boas de finalizar. Qualquer escapada, podia acontecer um acidente. Teve uma bola que tocou no travessão, né? Uma paulada, né? Um chute do Pérez de canhota, uma bola que foi perigosíssima. Só para a gente ilustrar aqui o que era mais ou menos o Botafogo atacando, quando o Botafogo tem adversários que se fecham atrás e o Botafogo se estabelece mais tempo com posse, o formato do Botafogo é mais ou menos esse aqui, ó. O Gregory vem fazer a saída, o Marlon fica um pouquinho mais na frente, os laterais abrem campo, especialmente o Alex Telles por aqui, porque o Santi Rodrigues tem mais uma característica de armar e vem para dentro. Aqui você tem muita alternância. O Matheus Ponte pode vir atacar a área e o Arthur fazer o lado, ou eles podem inverter. Só que essas zonas do campo, 3 homens por dentro, por trás do atacante e 2 jogadores bem abertos, elas têm que estar sempre preenchidas dentro da ideia de ataque posicional do Renato Paiva. Hoje, para mim, estava o problema. A bola ficava muito com esses jogadores aqui. E entre esses 4 e os 6 aqui da frente, a partir do Savarino, você tinha a linha de 6 jogadores, a linha de 5 meio-campistas, entre aspas, os 3 volantes, mais os pontas do Carabobo, para tentar não fazer essa bola entrar no bloco, para não sair um passe que viesse daqui, buscando esses jogadores. No segundo tempo, piora, porque os pontas do Carabobo começam a voltar para junto da linha defensiva para marcar essa largura do campo, para defender melhor a largura e evitar o passe, porque muitas vezes era o Barbosa fazendo o lançamento, invertendo bola para o lado oposto. Ou às vezes o Savarino vindo buscar, ou o próprio Santiago Rodrigues vindo buscar, para inverter a bola do lado oposto. Por quê? Contra uma linha de 4, que normalmente está mais estreita, tentar dar tempo para o jogador que recebesse aqui pelo lado, podia ser o Ponte, podia ser o Arthur, ter tempo para driblar, ter tempo para cruzar. Quando o Carabobo retorna com os seus pontas no segundo tempo, o Botafogo fica sem essa jogada, né? Porque a largura do campo está muito mais bem marcada. Então o jogo foi se complicando para o Botafogo e o gol sai numa hora que pouca coisa indicava. Agora... Desculpa, Mussu, ainda só aproveitando o que você estava dizendo ali sobre a inversão lá do direito, é numa bola do lado direito que sai a melhor chance do Botafogo no primeiro tempo. Né, uma bela triangulação ali do Arthur com o Savarino, o Ponte vai ali de fundo, vem o cruzamento para trás, o Arthur limpa para a canhota e acaba chutando fora. E esse lance tem um detalhe interessante no jogo. A gente falava da dificuldade, o bloco defensivo do Carabobo, a dificuldade do Botafogo de entrar nele. O Savarino sai do bloco para vir receber a bola na origem da jogada e aí começa a ter cria uma aproximação maior, uma troca de passe mais curta e o Botafogo consegue progredir no campo. Pessoal, não esquece, tá? Antes de sair do vídeo, não esquece, aqui embaixo, comentário fixado e na descrição do vídeo tem o link para o canal Notícia do Fogão 2.0, tá? Se inscreve lá, canal reserva, sem a gente perder esse canal por strikes da Conmebol, não sei, né? Deu um strike na gente já, com mais 2 a gente perde o canal. Se a gente perder o canal, vocês se inscrevendo nesse canal, se inscrevendo nele, vão ter acesso aí a gente quando a gente criar um novo canal, ou mandar aí mensagens, mudar a diretriz e tal, ou recuperar o canal de novo, a gente avisa lá. E lá quem gosta de vídeos curtos vai se dar bem, porque os vídeos longos ficarão aqui e vídeos mais curtos, de 10, 15 minutos, eu postarei lá. Agora, sem mais enrolações, vamos voltar pro vídeo. É isso. Deixa eu mostrar para vocês, então, os números do jogo, né? Como foi essa vitória do Botafogo, importantíssima, hein? O campeão da Libertadores vence a primeira, 2-0 sobre o Carabobo da Venezuela. Os números vão aparecer aqui no nosso telaço para vocês, olha só. Já vamos mostrar, assim que eles surgirem aqui no nosso telão. Mas enquanto foram 16 finalizações, lógico que algumas delas veio de um chute de fora da área ou de um cruzamento que resvalou, acabou finalizando. Cruzamento acho que teve bastante, eu não consegui. 17. Então, de toda maneira, um ponto bom que eu acho que termina, o gol do Matheus Martins, acho que vai muito bem para ele, né? Para essa questão da confiança e tudo, porque ele estava tendo essa pressão de entrar por causa dos outros que saíram, de repente ter a chance primeiro de titular. Então isso acho que tira um certo peso. E a gente vinha conversando aqui, né, nas últimas semanas, que a impressão que eu tinha é que ele sempre entra melhor do que quando ele começa o jogo, né? E hoje, de novo, ele é acionado na segunda parte do jogo e acaba fazendo a boa participação no gol, né? O Savarino, na verdade, nem tentou o passe, né? Ele tentou girar, acabou sendo bloqueado.
e a bola se oferece para o Matheus, ele invade a área e bate para assim, fazer o segundo gol. A vitória ela tem um outro ponto. Eu acho que as discussões em torno do Botafogo para o restante da temporada, elas permanecem mesmo com 2-0, né? Como esse time vai se adaptar ao modelo do Renato Paiva, como ele vai evoluir. Acho que tem o jogo, o resultado é ótimo, mas o jogo mostra que tem muito caminho para o Botafogo para progredir, que precisa progredir para competir melhor. Mas um outro ponto que ia se radicalizar caso o Botafogo não vence é a questão de você precisar ter jogadores que, nesse tipo de jogo, decidam a partida, né? Torcedor do Botafogo, a gente comentou aqui, eu fiz uma conta da temporada passada, com as saídas de Júnior Santos, Almada e Luiz Henrique, saíram do Botafogo 35 gols e 10 assistências. Esses números são muito pesados. É muita coisa. Por mais que seja um investimento elevadíssimo para trazer esses jogadores, eles não chegam, ainda mais diante da arquibancada, com o status dos que saíram. Claro. Que saíram com a etiqueta de jogadores decisivos nas maiores campanhas do Botafogo. E aí começa a ter o jogo com o Palmeiras, em que tem chance e o gol não sai. O jogo da Laú, o Botafogo não jogou bem, mas teve espaço, teve momentos do jogo que podia... E esse jogo de hoje, a sensação é, com os jogadores do ano passado, eu ganhava o jogo, né? O torcedor pensando. Era essa. Né? E de fato saíram números elevados. O Botafogo vai precisar que esses jogadores se afirmem também. Além de entender o modelo de jogo do treinador, se adaptar a ele, evoluir, vai precisar que esses jogadores se afirmem. Aí os números para vocês. Agora sim, ó. Posse de bola, 59% do Botafogo contra 31% do Carabobo. Total de passes trocados, 657 do Botafogo, só contra 252 do time venezuelano. 87% de passes certos do Botafogo, só 70%, é um índice muito baixo, 70% do Carabobo. 16-6 em finalizações, 7 no gol do Botafogo contra 1 apenas do Carabobo. A gente vai trocar a tela aqui para vocês acompanharem as outras estatísticas. Não tivemos nenhum impedimento no jogo, hein? Vejam vocês. Escanteio 7-2 para o Botafogo, desarmes 4 do Botafogo, 15 do Carabobo, faltas cometidas 9-11, não tivemos também nenhum cartão amarelo no jogo. De alguns contra-ataques e algumas transições, foram 15 desarmes. É isso, e o mapa de calor aqui mostra o quê, Mansur? Porque ele explica por que não teve impedimento. Porque a linha era tão baixa que não tinha como ter impedimento. Não, que veio de bola ali cruzada nesse miolo. Praticamente, né? Mas o tempo ele foi ajudando. A partir do momento que o Botafogo teve essas primeiras chances de finalizar e não fez o gol, cara, vai virando realmente uma pressão que você tem que saber lidar. E aquilo que eu falava, né, o quanto o Botafogo explorou o lado direito do seu ataque com o Arthur e com o Ponte, tá muito desenhado ali na nossa... E ao mesmo tempo que nosso mapa. Ele ocupou bastante esse espaço, é onde ele deu mais contra-ataque. Pode ver o mapa do Carabobo, né? Quando roubou bola, foi ali nas costas... Bem por aquele lado também conseguiu as escapadas. Agora, é uma importante vitória para o Renato, né? Que está começando um trabalho, para a confiança do time. Trabalho difícil, na torcida. É difícil. Você assumir um time que ganhou tanto, a torcida era tão satisfeita com a forma de jogar da equipe, é muito ingrato. Porque quase nada do que você fizer vai parecer suficiente. Perdendo jogadores importantíssimos. Isso, então, exato. Então você tem que quase que remontar. Se a gente pensar o time que jogou hoje... vejam vocês que são algumas alterações importantes em relação ao time do ano passado. 4 jogadores titulares não estavam no ano passado. Jair, Arthur, Mastriani e Santi. Isso. Lembrando que o Matheus Ponte não era um titular, era o Vitinho. Né? Do lado do Alexander Barbosa não tinha Bastos, hoje tinha o Jair, um cara que chegou agora. No meio-campo, Gregory e Marlon Freitas não tinha o Almada, hoje foi o Santi Rodrigues. E no ataque hoje não tinha nem Luiz Henrique, nem Igor Jesus. Foi expulso contra a Laú. Então há muitas mudanças aí, né? Não é uma sequência, né? Quase uma remontagem. Só que o parâmetro da arquibancada, o sarrafo está colocado lá no alto. E o Renato tem que chegar junto com esses atletas, porque também não é comum. Não é comum a gente ver, porque tanto tempo que o Botafogo demorou para conquistar esses títulos. A hora que você conquista, dá aquela sensação, poxa vida, cara, né? Quanto tempo, é um peso, é muito pesado. Então, até você retomar, você vê que esse início de ano também teve um pouco disso. Além quem é treinador, quem não vai ser, como é que foi esse planejamento, tem muito essa questão de você voltar no ritmo de novo. Então, o Renato conseguiu trazer isso para poder falar, poxa vida, não foi gostoso?
Esse ano ninguém ganhou nada, tipo, vamos atrás de ganhar. E esses jogadores que chegaram, quem vai chegar, também quer vencer no Botafogo. Também tudo, mesmo depois da chegada do Luiz Henrique, também demorou um tempozinho. Isso aí tudo eu acho que está dentro de um padrão aceitável, que o torcedor acho que está entendendo. E é bom entender para empurrar, para realmente gerar confiança e aí produzir mais. Como é que vocês avaliaram as partidas aí do Santi Rodrigues e do Mastriani, né? Que são duas novidades aí no time. Hoje o Mastriani substituindo o Igor Jesus. Como é que eles foram na avaliação de vocês, hein? O Mastriani acho que teve um pouco de dificuldade no tipo de jogo porque ficou muito encaixotado numa defesa muito fechada. Mas o papel dele ali era um pouco de liberar também espaço, empurrar para trás essa linha e tentando criar espaço para os jogadores de trás. Não foi um problema dele, os meias por trás dele não terem conseguido jogar tanto, porque o Botafogo não estava conseguindo entrar nesse bloco. Pelo que eu me lembro, ele finalizou uma bola só, né? Um pouquinho atrás da marca do pênalti ali, que ele tenta girar, né, para bater de direita e acaba batendo por cima. Mas ele não teve uma grande chance para fazer o gol na partida de hoje. Ele fez três finalizações, 2 fora, um chute bloqueado. Alex, e para você, como é que foram Santi Rodrigues e Mastriani? Eu acho que precisa naturalmente de tempo para você sentir a vontade. Às vezes acontece, mas não é comum de um jogador chegar novo num clube, com um time novo e já chegar também produzindo. O Santi, pelo jeito, esse jogo, acho que ele já conseguiu se movimentar um pouco melhor do que tinha sido a primeira participação dele. E é um jogador que tem tudo para essa característica de jogo realmente de poder participar. Ele teve aquela finalização, né, meio um voleio ali ali seria bom para começar vencendo com um gol daquele jeito, mas já conseguiu fazer algo. Mas isso tudo ainda está demonstrando que vai precisar de um pouco mais de tempo para sincronizar tudo isso daí. Olha, dando uma olhada aqui na hashtag troca de passes, o Mandaloriano Alvinegro, que sempre participa com a gente, né, torcedor do Botafogo, diz que Cuiabano é um senhor lateral. Precisa só ajustar a finalização. E tem muita potência para passar, né? Muita potência. A força dele é incrível. O Gilmar Cavalcante perguntou, o Grêmio não está tão perdido coletivamente? Daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio, Gilmar. Aqui, o Hilbert Carlos. O Botafogo jogou contra uma retranca de uma linha defensiva de 6. Isso em todo o ataque. Tivemos 71% de posse de bola. O time ainda vai estar encaixando. Vamos ter paciência. 3 pontos na conta. Vamos glorioso. É o começo de temporada tardio do Botafogo. É, por aí. E assim as coisas vão começando, né? É difícil mesmo quando um time está todo atrás, né? E você ainda não tem os mecanismos todos organizados ali para conseguir quanto antes você conseguir fazer o gol, né, começar ganhando, é o que vai fazer, né, ajudar de repente esse bloqueio, perder um pouco de força, gerar um pouco de dúvida, se eu volto com o 5º homem, com o 6º ou não, né? Então o Botafogo, como foi deixando o tempo passar, acabou atrasando um pouquinho. E o Joe diz aqui, Botafogo precisa de sorte também. Todo campeão vence jogos jogando mal. É verdade, foi até o que eu disse aqui no começo do programa, né? Não que o Botafogo tenha jogado mal, mas não jogou no nível Botafogo, e assim mesmo conseguiu vencer, que era o mais importante hoje, depois de ter perdido a estreia fora de casa lá no Chile. Diante de um jogo de um adversário que era tecnicamente tão abaixo, o que fica... A minha dúvida é para frente, olhando para frente. A minha sensação é que o Renato Paiva vai passar a apostar nessa formação, em tese, sem o Patrick, mas o Patrick sem 3 volantes, né? Entrando com mais frequência. A posição que o Patrick fez nos primeiros jogos, passando a ser ocupada pelo Savarino, né, como meia um pouco mais adiantado, tendo o Santi, tendo o Arthur e tendo um centroavante. É só ver na cabeça dele como funcionou essa questão do Carabobo ter tido algumas escapadas que um time com uma técnica melhor, com uma qualidade técnica individual melhor, pudesse criar mais problemas. Se ele acha que é uma questão de evoluir o time como um todo para tapar esses contra-ataques com essa formação, ou se ele vai se sentir inseguro em algum momento com isso. Mas a expectativa geral é de ver jogando, né? Arthur, Santi, Savarino e um centroavante. Eu acho que é o time desenhado na cabeça do Textor, por exemplo, né? Quando contratou esses jogadores. Que é o modelo do ano passado, em tese, com uma forma de jogar um pouco diferente com o Renato. Até para conter isso, ser desarmado menos vezes, né? Perder menos bola quando está sob o seu domínio. Nós não falamos de um cruzamento que vem, a bola espirra e você vai estar mal posicionado. Aí é um erro. E o erro também tem aquela questão de estar jogando. Eu vou dar
Eu vou ocupar um espaço, vou tentar um drible sem necessidade, eu erro um passe, alguma coisa e eu estou exposto atrás porque eu quero jogar com 5, 6 caras na frente, né? É por aí. Deixa eu mostrar a classificação do grupo, então, como é que está nesse momento, né? Lembrando que hoje ainda se enfrentam Estudiantes e a Universidade do Chile, né? O jogo é daqui a pouquinho, 9h30 da noite. E a classificação em Buenos Aires. A classificação está assim, ó. Estudiantes, Botafogo e Universidade do Chile empatados com 3 pontos cada um. O Carabobo, 2 jogos e 2 derrotas. E nunca ativávamos os homens de fora. Ora, se tu não ativas os homens de fora, como é que tu vais incomodar o bloco adversário? Não vais, é impossível. E eu estava desesperado, entre aspas, ali fora, a pedir que houvesse circulações de lateral a lateral, para paciência. E nós não tivemos essa paciência na primeira parte. Mesmo assim, gerámos oportunidades de golo e não as concretizámos. No segundo tempo, nós corrigimos esta situação, pedimos paciência sem ser passivo, porque a circulação também estava lenta. Há uma circulação, e eles às vezes confundem paciência com passividade, não tem nada a ver com isso. Paciência, mas com a bola a circular rápido, começámos a levar a bola aos extremos e acabámos por abrir a equipa adversária. Quanto mais começámos a abrir a equipa adversária, mais eles foram recuando no terreno. E fica mais difícil, depois cais na tentação dos cruzamentos. É um jogo muito difícil. Quando você fala nos Estudiantes, sim, de facto os Estudiantes, em termos de qualidade coletiva e individual, é muito melhor equipa, mas se calhar dá-te mais espaços para jogar, não é? Portanto, são jogos diferentes que não se podem comparar. Muito orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram, em especial porque não perderam o critério, o plano de jogo, o rumo do nosso trabalho e perceberam como desmontar um bloco tão difícil com o tempo sem desesperar e manter o foco naquilo que é o nosso trabalho. Boa noite, Alan Viana, Visão Botafoguense. Olá. Muito boa vitória, parabéns pela vitória. A produtividade das jogadas de linha de fundos, né? Com um centroavante mais centralizado, como o Mastriani, os cruzamentos acabaram vindo com a perna trocada, com vantagem para o zagueiro. De alguma forma, esse trabalho lhe incomoda muito quando o Mastriani está na área, porque a jogada de linha de fundo acaba por não acontecer da maneira correta, né? Mesmo assim, conseguiu uma vitória com gols de 2 jogadores, um que o senhor investe muito, e o Matheus, que tinha muitas dúvidas da torcida. Eu gostaria de que você pudesse falar dessas jogadas de linha de fundos. Também é uma muito boa pergunta. E sabe porquê? Boa noite. Sabe porquê? Porque no momento do golo estava o Juan para entrar. E o que eu ia fazer era Mateus para a direita e Arthur para a esquerda. E ia meter o Juan com o Mastriani. Porque, de facto, já não estávamos a conseguir entrar. E então íamos pé dominante no corredor, para nós exatamente com 2 9s podermos carregar a área ou podermos por dentro, porque ia ficar o Patrick e o Savarino, os 2 por trás, porque são 2 jogadores que têm critério, que fazem circular a bola, que podem carregar e encontrar gente. Então ia tirar o Gregor para meter o Patrick e o Savarino. Risco total e máximo. Mas a gente tinha que ganhar este jogo, seja como for. Quando estava para fazer isto, nós fazemos o golo. E ao fazermos o golo, foi homem por homem, e a partir daí a minha cabeça foi: calma que o adversário agora vai abrir um bocadinho mais, vai procurar mais o golo, como falta pouco tempo, e a gente vai encontrar espaços para fazer o segundo golo, e acabou por acontecer. Portanto, a pergunta é muito boa, porque eu estava exatamente a preparar essa substituição. E a resposta é muito boa também, né? Muito boa entrevista entrevista. muito didática do Renato Paiva, explicando Mesmo que claramente você não concorde tudo que ele com tudo. havia pensado ali ao longo do jogo, planejando uma vitória. Fala até de planos que ele acabou não executando porque o gol saiu. E ele fala do plano inicial, fala da questão que a gente falou, o Botafogo para entrar no bloco. Estava precisando por vezes acionar laterais para que esse passe viesse dentro, no início não estava acontecendo, depois a bola muito esticada. Fala do que ele faria do segundo tempo. Eu só não concordo quando ele diz que está muito orgulhoso, porque o Botafogo, dentro da sua forma de jogar, e isso a gente falou aqui também, você fez a observação até, foi o Alex, o Botafogo não mudou a sua forma de jogar, o Botafogo não se desesperou, né? Isso, é verdade. Só não acho que o Botafogo tenha conseguido tanto assim abrir a defesa. Eu acho que aconteceu o lance da falta,
um fruto do volume. Só, se fosse para acontecer para alguém, muito provavelmente ia acontecer com o Botafogo, que era quem estava no campo de ataque, e ali aconteceu o gol na cobrança de falta, que teve até um ligeiro desvio, felicidade do Botafogo, do Patrick. Agora, ele usou... É engraçado que às vezes tem a diferença ali da forma de falar, né, do brasileiro do Brasil, do português do Brasil para o português de Portugal. Ele usou o XG, que na verdade ele se referia ao XG, né? Para quem não sabe, é a métrica que avalia a qualidade das chances adversárias, ou seja, qual a probabilidade de cada chance terminar em gol. Quando ele diz que do jogo com o Palmeiras até o minuto 75, se eu não estou errado, era 0,06, é que se você somasse todas as chances de gol do Palmeiras, todas as finalizações do Palmeiras, somando todas as probabilidades, elas davam 6% de chance de sair um gol. Ou seja, era muito menos do que em tese é o necessário para você sob o ponto de vista da métrica, da estatística, quantos gols você deveria ter marcado. O Palmeiras criou chance com 6% de fazer um gol. E é legal quando deixa claro assim, eu queria que tivesse feito de repente isso, porque ele está vendo de fora, mas nós não conseguimos. Eu queria que tivesse circulado um pouco mais, mas nós não conseguimos, porque isso precisa realmente de repetição. E ele falou muito sobre velocidade, né? Na circulação da bola. Realmente estava muito lenta a bola do Botafogo. O jogo estava muito cadenciado do Botafogo no primeiro tempo. Precisava de uma... Precisa encontrar esse time de novo, entendeu? Isso. Porque o Botafogo, quando transitava do campo de defesa para o ataque, fazia bem. Mas quando já estava lá estabelecido, a bola estava lenta, né? Realmente. Vamos ao intervalo. Já voltamos com mais de Libertadores e Copa Sul-Americana. Falaremos da vitória do Grêmio, por exemplo, 2-0 sobre o Atlético. Léo, os gols saíram no fim do segundo tempo, parecia que ia ficar ali no 0-0 em casa, lembrando que o Botafogo perdeu o primeiro jogo, então os 3 pontos eram inegociáveis, mas fez os 3 pontos. Resultado importantíssimo para o Botafogo por conta dessa derrota na estreia e por ser um jogo em que ele enfrentava um adversário como mandante. O Botafogo não fez uma grande exibição e pelo início de trabalho do Renato Paiva, é algo até natural, mas o Botafogo tem muito mais dificuldades quando precisa propor o seu jogo, quando precisa encontrar espaços numa defesa muito fechada. Foi mais ou menos o retrato do jogo de hoje, o plano de jogo até foi bem traçado pelo Renato Paiva, já dá para a gente notar que o Botafogo dele terá um dos volantes mais próximos dos zagueiros, como também era com o Arthur Jorge, ou Marlon Freitas, ou Gregory, um dos dois se posiciona ou entre os zagueiros, ou do lado dos zagueiros para fazer uma saída a 3, o outro se posiciona na frente. Então, uma saída muitas vezes de 3+1, às vezes 3+2, se o Botafogo tiver mais um jogador de meio campo. Para hoje, optou por soltar os seus 2 laterais, então o Alex Telles atacava o corredor pelo lado esquerdo. Pelo lado direito ele teve Matheus Ponte como titular hoje, que tinha ido muito bem na segunda etapa no duelo contra o Juventude, até com uma peça mais ofensiva, de chegada melhor ao fundo neste momento do que era o Vitinho. O Vitinho entrou na segunda etapa, ele fez a troca ao contrário aqui. Coloca o Vitinho no lugar do Matheus Ponte no segundo tempo. No espaço que a gente chama entre linhas, entre as 2 linhas de 4 que o Carabobo fazia para se defender, o Carabobo se defendia num 4-4-2, aí ele colocava 3 meias. O Santi Rodrigues, que entrou no segundo tempo também do jogo do final de semana contra o Juventude no lugar do Patrick de Paula. O Savarino como camisa 10 e o Arthur também partindo do lado direito para dentro, todos tentando abastecer o Mastriani, hoje o centroavante do Botafogo. A ideia era boa, se você notar que é um 4-4-2 e por dentro você tem no seu adversário 2 volantes, ele tentava colocar 3 meias, fazer com que um zagueiro tivesse que sair na perseguição e abrir um espaço para o Mastriani. Mas a velocidade com que o Botafogo rodou essa bola foi lenta, e errando alguns passes também logo na saída. O Barbosa errou alguns passes, enfim. Foi um Botafogo que teve dificuldade para construir e chegar ao gol adversário. No segundo tempo, o Renato Paiva acabou fazendo algumas trocas. Ele coloca o Patrick de Paula, que tinha sido titular no final de semana. Ele vinha optando por um meio-campo um pouco mais robusto, de mais combate. Então, Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, em teoria 3 volantes. Hoje ele não voltou a atuar com 3 volantes, porque o Patrick entrou no lugar do Marlon Freitas. E é justamente o Patrick quem, aos 43 do segundo tempo, marca o gol que abre o placar. Nos acréscimos do jogo, o Matheus Martins é quem fez o segundo gol do Botafogo. Gol importante para o Matheus Martins, que chegou no meio da semana, durante a semana passada, ser até especulado numa troca com o Cauli. O Matheus Martins chegou ao Botafogo na temporada passada e ainda não conseguiu jogar
o que a torcida espera dele. Então, de repente, a partir do gol de hoje, ele consegue entregar. Ele não tem conseguido ser um ponta aberto pelo lado, mas também não tem conseguido ser um meia, ainda não se achou no Botafogo. Esse gol pode ser a virada para o Matheus Martins. A melhor jogada do Botafogo foi quase um gol contra no primeiro tempo. O primeiro tempo foi fraco ali de criação, foi um cruzamento que o jogador do Botafogo joga na área e o zagueiro do Carabobo acaba tirando e acertando a trave. Acho que foi a jogada mais perigosa do Botafogo no primeiro tempo. Mas no segundo as coisas aconteceram diferentes. E o futebol é muito louco, né? Porque, como você fala, ele escala um time mais robusto contra o Juventude. O time vai bem, mas precisa ali pontuar. Ele mexe no time, todos os jogadores que vieram do banco vão bem. Hoje ele opta por meio que colocar esses jogadores que foram bem desde o começo. A gente vai ver agora a tela das mudanças. E aí, esses jogadores talvez não tenham ido tão bem. O Patrick de Paula, por exemplo, vem do banco e acaba sendo decisivo. Assim é bom, né, Léo? Porque enquanto tiver assim, quando você colocar os caras do banco e eles resolverem, tá bom, até você encontrar um time ideal. Inicialmente, ele tinha essa proposta, Patrick de Paula, Marlon e Gregory. Eu acho que ele não descarta essa possibilidade para jogos em que o Botafogo vai ter menos apostas, mas para o jogo de hoje fazia muito sentido ele colocar o Santi Rodrigues no lugar do Patrick de Paula, jogar só com 2 volantes, num 4-2-3-1, como a gente nota na nossa imagem, né? O Santi Rodrigues é mais um meia. O Arthur, para mim, nos melhores momentos dele no Palmeiras, ele foi um ponta bem aberto do lado direito para dar largura e cortar para dentro. Não, no momento em que o Abel troca o sistema do Palmeiras, passa a jogar com 3 zagueiros, uma construção a 3 às vezes, com o Arthur tendo que ser um meia junto com o Veiga, o Arthur cai muito de rendimento. E é esse instante que o Abel tem novamente que mudar a formação do Palmeiras e inserir o Endrick na reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano, em que o Palmeiras acabou com o título, mas o Arthur, para mim, não é esse jogador por dentro. Eu acho que ele vai ter que evoluir, mexer bastante no jogo dele. Ele, claramente, também não é do mesmo nível do Luiz Henrique, o antecessor dele nessa posição. No final de semana, para mim, o Botafogo não fez um grande jogo diante do Juventude. O Juventude até conseguiu competir muito bem no primeiro tempo. A partir do instante em que o Botafogo abre o placar, o jogo muda um pouco de figura. Também com a entrada do Santi Rodrigues, que traz o Savarino para jogar como um armador. E aí, tá aí porque a escolha do Renato Paiva para hoje. Com o Savarino como titular, no segundo tempo ele acaba trocando algumas peças. O Patrick de Paula no lugar do Marlon Freitas. Troca os seus 2 laterais, né? Alex Telles, que é um jogador que tem um bom apoio, mas vem mais de trás. E como o Carabobo ia se defendendo num bloco médio barra baixo, né? Às vezes se defendendo num bloco baixo, o Cuiabano não teria esse espaço para atacar. O Cuiabano é um jogador que precisa disso, para ele conseguir chegar na linha de fundo. Ele não é um lateral de jogo mais curto, de jogo mais costurado. Ele é muito forte fisicamente. Então, de início também fazia sentido ele começar com o Alex Telles. O Ponte foi muito bem no segundo tempo contra o Juventude, iniciou o jogo hoje. O Vitinho perdeu a posição. Na segunda etapa, ele fez a troca invertida em relação à partida passada. Saiu o Ponte para a entrada do Vitinho. Por enquanto não tem um lateral direito, pelo menos titular. Ele vai revezando, talvez por características de jogo, e vai vendo quem está melhor no dia ou no outro, ou nos treinos. Depende da característica do jogo, ele pode alterar, se ele notar também que o momento de um é melhor que o do outro. Acho que são laterais mais ou menos equivalentes. Eu prefiro o Vitinho, acho o Vitinho mais jogador que o Matheus Ponte, mas é inegável que no final de semana o Ponte entrou bem e merecia começar de repente como titular, como foi o caso de hoje. Mastriani saiu no finzinho do jogo para a entrada do Juan Cruz. O Igor Jesus foi expulso na primeira rodada, por isso foi desfalque hoje. Então iniciou o Mastriani, que é teoricamente o primeiro reserva. O Juan Cruz pode jogar, chegou a jogar, por exemplo, no clássico contra o Vasco, junto com o Igor Jesus, ou então pode ser o jogador de referência no ataque do Botafogo, mas está muito claro também que se ele for competir com o Igor Jesus e com o Mastriani, o Juan Cruz é a terceira opção. Agora, tinha um ponto de interrogação antes de começar a fase de grupos da Libertadores, até comparando os adversários do Botafogo, porque a gente não sabia qual era o Botafogo que estaria esse ano em campo, até porque o começo do trabalho do Renato Paiva é novo. Hoje, dá para classificar em primeiro? O Botafogo deve classificar com tranquilidade? O Botafogo pode classificar em primeiro pelo time que tem, mas o estágio atual do trabalho do Renato Paiva
é até um pouco óbvio que o time tenha as dificuldades que tem, porque ele teve um mês, é verdade, de preparação entre o fim do campeonato estadual e o começo do campeonato brasileiro, mas esse tempo é pequeno. É interessante que você tenha esse tempo com a sua equipe para inserir pelo menos a filosofia inicial de jogo. Mas você não vai ter todos os movimentos possíveis nesse curto espaço de tempo. O Botafogo vai ter que ir se moldando à medida que o ano for avançando, e esse é o principal ponto que eu quero frisar aqui. O Botafogo tem ainda dificuldades para furar defesas muito fechadas. Esse deve ser um roteiro muito comum na temporada do Botafogo, principalmente quando ele for mandante. Dificilmente uma equipe vai sair para trocação com o Botafogo jogando no Engenhão. E aí o Renato Paiva vai ter que começar a passar as rotas para esses jogadores, para que o Botafogo crie mais oportunidades, o que não foi o caso de hoje. Dá para esperar mais reforços? O Textor prometeu reforços do mesmo nível dos que saíram. Por enquanto, foram bons reforços, mas não foram do mesmo nível. Você acha que ainda vai acontecer mais investimento nesse time ou é o que tem para disputar o Super Mundial? Depende da saúde financeira também da holding da qual faz parte o Botafogo. Se houver dinheiro para esse investimento, acho que é interessante sim que o Botafogo o faça. É claro que na reposição das peças em relação à temporada passada, o Botafogo teve uma queda técnica. Uma comparação básica e óbvia que sai o Almada, que é jogador de seleção argentina, disputou a Copa do Mundo, chega o Santi Rodrigues. Jogador interessante, mas que veio da MLS e para mim ainda vai demorar um pouquinho para se adaptar ao futebol brasileiro. O próprio Renato Paiva já falou sobre isso. E aí, para mim, a troca mais clara, em que fica mais nítida a diferença técnica do time do ano passado para esse, a saída do Luiz Henrique para a entrada do Arthur. O Botafogo tinha, no ano passado, jogadores que decidiam individualmente jogos. Além, claro, de todo o mérito do Arthur Jorge, que fez algo que não é um padrão. O Arthur Jorge chegou após o fim do Campeonato Carioca de novo, como aconteceu esse ano. Tropeçou no seu primeiro jogo na Libertadores. O Botafogo já carregava uma derrota anterior com o Fábio Matias. E aí o Botafogo, mesmo assim, conseguiu se classificar às oitavas da Libertadores e eliminou o Palmeiras no chaveamento. Não é um padrão que as equipes cheguem a um nível tão alto de atuação como o Botafogo conseguiu. Isso se deve ao belíssimo trabalho do Arthur Jorge e à qualidade técnica daquele elenco, que tinha jogadores que individualmente poderiam resolver jogos. Quantos coelhos da cartola o Luiz Henrique não tirou ao longo do ano passado? Quantos coelhos da cartola não tirou o próprio Almada ou situações que resolveram jogos para o Botafogo? O Savarino segue. Mas esses outros dois já não fazem mais parte do elenco do Glorioso. E é mais fácil brilhar também quando você tem dois caras desse porte do seu lado. Até pela marcação, que pode ir mais neles do que em outro jogador, e assim vai. Agora, do meio para trás, o Botafogo está mais seguro. Eu acho que são as peças mesmo do meio para frente que está faltando. Eu acredito que o Botafogo tem uma boa dupla de defesa. O Bastos está fora por um tempo indeterminado, ainda não se sabe a gravidade da lesão. O Botafogo tenta um tratamento mais conservador para que ele fique menos tempo fora. De repente, se ele tiver que operar, aí a gente está falando de um longo tempo em que o Bastos vai ficar fora de ação. O Botafogo já, inclusive, cogita a possibilidade de contratar um outro zagueiro. Chegou o Jair no começo do ano, vindo do Santos, jogador talentosíssimo também, que sai bem, tem um bom toque de bola, precisa amadurecer um pouquinho, principalmente em duelos mais físicos. Acho que ele pode evoluir nesse ponto, mas nada que não possa ser feito com ele no próprio Botafogo. O Barbosa já provou todo o seu potencial na temporada passada, zagueiro forte, de bom passe, bom jogo aéreo, está mais do que qualificado para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. E aí, independente de ser titular absoluto ou de ser titular em todos os jogos, o Patrick de Paula parece que muda a chave novamente e começa uma temporada com boas energias, talvez. A chegada do Renato Paiva, de repente, pode ser importante para alguns jogadores, mas especialmente para o Patrick de Paula, que desde os tempos de Palmeiras não consegue jogar no mais alto nível. É verdade que ele teve lesões consideráveis e que o atrapalharam nesse percurso, mas tem uma questão também de comportamento e de vida extra-campo, que o Patrick parece ter chegado à consciência de que é preciso mudar todos esses comportamentos para que ele siga com a sua carreira no rumo certo, uma carreira profissional que necessita dedicação incessante àquilo que é o futebol. Então, o Patrick parece ter uma maturidade maior nesse momento, até
trazendo um comparativo com o que falou o Gabriel Menino também recentemente, companheiro do Patrick na base, jogadores que atuaram no Palmeiras, e o Gabriel Menino fez uma reflexão interessante na semana passada, se eu não me engano, sobre mudanças que ele teve que fazer a partir do momento que foi para BH, trocou de ares, mudou de time, tudo isso fez bem ao Gabriel Menino, que é outro que desempenha bem no Atlético Mineiro. PK e Savarino na bola. Acerta o gol, PK. Parte o Patrick de Paula, bateu. Tá dentro! Tá dentro! Tá dentro! Secou o fogão! Secou errado, otário! Respeite o gigantesco! Botafogo de futebol e regatas! O campeão do Brasil e da América! Patrick de Paula, olha pra mim, cara. Me desculpa, eu sou o primeiro da fila. Eu peguei a senha, PK do fundo do coração. Me desculpa, meu parceiro. Patrick de Paula, eu te amo demais. Você, torcedor do Botafogo, grita comigo. Eu nunca critiquei. E você, do outro lado? Olha pra mim. Secou o fogão! Você ainda insiste nisso, né? Secou o Botafogo! Secou errado, otário! Respeite! O campeão do Brasil e campeão da América, calma! O Novo Portuga tem um plano, Patrick de Paula de falta! Abre o placar, anota uma coisa aí. Libertadores não é pra golear, não é pra dar show, é pra ganhar. E quem ganhou a Libertadores foi o Botafogo, o atual campeão da Libertadores. Respeita o gigantesco Botafogo de futebol e regatas. O topo é o nosso lugar. Patrick de Paula, muito obrigado, cara. PK, coloca no placar atrás agora. Botafogo 1. Carabobo 0! Que saudade que eu tava de narrar o fogão na Liberta! O topo é o nosso lugar! Ninguém foi campeão na Libertadores ano passado. O campeão da Libertadores é o Botafogo! Fala pessoal, o Botafogo ganhou do Carabobo 2-0 no sufoco, no finalzinho, mas quantas vezes a gente não viu os rivais Palmeiras, Flamengo, ganhando seus jogos aí em Libertadores que eles ganharam ou chegaram muito longe, quase ganharam. Ali alguns jogos difíceis com times pequenos, difíceis, truncados, fechadinhos, e ganharam com uma bola ali que perecou na área e alguém empurrou para dentro do gol, que bateu na trave e entrou, que foi um pênalti no finalzinho, ou uma falta mandrake no último lance do jogo. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Então, chegou a hora do Botafogo, que vai cada dia, cada ano mais, ficando cascudo na Libertadores, jogando todo ano, ficando também esse time letal, que mesmo quando joga mal, ganha. É esse Botafogo que temos que ter na Libertadores. Libertadores não se joga bem, se ganha. Não se dá espetáculo, se ganha. Então, diferente do que foi no primeiro jogo, onde jogamos bem e perdemos, hoje, ontem no caso, esse último jogo lá com o Carabobo, nós dominamos o Carabobo, não fomos tão letais assim, tão precisos, perdemos muitas chances, parecia um jogo ruim, que ia para um empate xoxo, mas conseguimos no finalzinho uma falta, depois um lance do lado direito, logo depois da falta, o último lance do jogo praticamente, conseguimos outro gol. Então, o que importa é a vitória. A vitória, jogando mal ou jogando bem, custa os mesmos 3 pontos, e classificações têm o mesmo peso jogando mal ou bem. O Boca em 2023 foi para mim o pior Boca da história até então, até aquele ano, que o Boca tá só piorando ano após ano, mas naquele ano era o pior Boca da história. Chegou à final da Libertadores contra o Fluminense, empatando nas oitavas, nas quartas, na semi e também a final. E na prorrogação perdeu por muito pouco, não foi campeão da Libertadores, jogando mal a Libertadores inteira. Então o que importa é ganhar. A Liberta a gente não joga bem, não dá espetáculo. A gente ganha ela, não importa como. Então, PK, parabéns, continua se esforçando,
buscando, lutando e fazendo seus gols, sendo importante para o Botafogo, para o elenco. Como eu sempre falei, PK não será titular do Botafogo, será um reserva muito importante. Tem utilidade, querendo jogar bola, querendo vencer, querendo ser vitorioso, ele vai ter utilidade do elenco. Matheus Martins, como eu sempre falo, entra bem no segundo tempo e entrou bem de novo no segundo tempo. Cuiabano é um tanque no ataque, precisávamos dele, o jogo estava muito focado do lado direito, ele entrou e dividiu a atenção da zaga do Carabobo para os dois lados do campo, então foi importantíssimo, ganhando faltas, ganhando escanteios, buscando o jogo, cansando a zaga adversária, e o Botafogo conseguiu achar aí o resultado com boas mexidas do Paiva de novo. Acertou botando o Cuiabano, botando o Matheus Martins e o PK. Pessoal, daqui a pouco tem mais vídeos. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um cabe no seu bolso, ajuda muito aqui o canal a manter a estrutura que a gente tem, fazer um ótimo serviço todos os dias para vocês, tá? Aqui em cima Live Pix, ali é o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também é o e-mail de contato do canal. Mande mensagem pra gente que quiser, por exemplo, fazer um jabá, um merchan e quiser entrar em contato, manda lá um e-mail que a gente troca uma ideia e fecha parceria com vocês para fazer a divulgação do seu produto, da sua marca, sua loja, etc. Tá? E pessoal, aqui embaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado no chat, você vai ver o link do Notícia do Fogão 2.0, canal de vídeos curtos que a gente fez aqui, que é um canal reserva que a gente criou, para caso esse aqui seja derrubado por um possível strike, né? Tomamos um strike, se vier o terceiro strike a gente perde o canal, então para não perder o canal e ficar sem acesso a vocês, criei um canal reserva, corre lá, dá uma moral pra gente, que a gente vai ser muito importante, né, ter a sua presença lá, para caso dê algum problema a gente poder entrar em contato com vocês, tá? Fico por aqui, pessoal, até o próximo vídeo, valeu, fui!